Hoje conheceremos os 12 países mais antigos do mundo. Agora, sem enrolação nenhuma, vamos para o vídeo. Olá, meu nome é Elder e você está no canal Saber Sem Fronteiras. Para eu poder mostrar os 12 países mais antigos do mundo, terei que determinar uma regra importante. Usarei a data de independência desses países como critério para fazer o ranqueamento. Então fique conosco até o final, pois eu tenho um presentinho para você que permanecer aqui até o fim. Agora vamos lá. Começando por Portugal, que teve a sua independência no ano de 1139. Oficialmente chamado de República Portuguesa, a área total do país é de 92.090 km². Seu nome vem de sua segunda maior cidade, Porto. Portugal tem sido povoado desde a pré-história, ocupado por lusitanos e por celtas. Em 1139 foi fundado o Reino de Portugal. Sua independência foi reconhecida em 1143. Em 1297, as fronteiras foram definidas no Tratado de Alcanizes, tornando Portugal o país mais antigo da Europa com fronteiras. Só que a importância desse país no mundo diminuiu significativamente durante o século XIX, principalmente após a independência do Brasil, sua maior colônia. O país ficou em 19º lugar em qualidade de vida, possui um dos melhores sistemas de saúde já vistos, e é um dos países mais globalizado e pacífico do mundo. Agora vamos para a Hungria, que teve sua independência no ano 1000. É um país localizado no leste europeu. A capital é a cidade de Budapeste. Depois de séculos sendo ocupada por celtas, romanos, hunos, eslavos, gépidos e ávaros, a Hungria foi fundada no final do século IX pelo príncipe húngaro Árpádes. Seu bisneto Estevão I assumiu o trono no ano de 1000, quando converteu o país ao cristianismo. Até o século XII, a Hungria era uma potência média no mundo ocidental, atingindo seu auge no século XV. Após a Batalha de Mohacs, em 1526, e cerca de 150 anos sob o domínio otomano, a Hungria ressurgiu sob o domínio dos Habsburgos e mais tarde tornou-se parte integrante do Império Austro-Húngaro. O país ganhou ampla atenção internacional devido à Revolução de 1956 e à abertura parcial de sua fronteira restrita com a Áustria em 1989. O país é um destino turístico popular, atraindo cerca de 10 milhões de visitantes por ano. A Hungria abriga o maior sistema de fontes termais e o segundo maior lago termal do mundo, Lago Evis, e o maior lago da Europa Central, o Lago Balaton, e as maiores planícies naturais da Europa continental, Parque Nacional Ortobage. Seguindo agora para a Áustria, que teve sua independência no ano de 966. O território da Áustria cobre 83.872 km² e é influenciado por um clima tropical e alpino. A área da Áustria é muito montanhosa, devido à presença dos Alpes. Apenas 32% do país tem menos de 500 metros de altitude e sua elevação chega a 3.797 metros. A maioria das pessoas fala alemão, que também é a língua oficial do país. Outras línguas regionais conhecidas são croata, húngaro e esloveno. As origens da Áustria remontam à época do Império Romano, quando o Império Nórdico, de origem celta, foi conquistado pelos romanos por volta de 15 a.C. e mais tarde tornou-se Nórica, uma província romana, em meados do século I d.C., em uma área que incluía a maior parte da atual Áustria. Em 788 d.C., o rei franco Carlos Magno conquistou o futuro país e introduziu o cristianismo. Hoje, a Áustria é uma democracia parlamentar composta por 9 estados. A capital, com mais de 1,6 milhões de habitantes, é a maior cidade da Áustria, chamada Viena. Falaremos agora sobre a Dinamarca, que teve sua independência antes do século VIII. O país tem uma área total de 43.094 km² e é composto por uma grande península chamada Jutland, que tem 443 ilhas, 78 das quais são habitadas,
e centenas de ilhas menores, muitas vezes referidas como o arquipélago dinamarquês. Durante muito tempo, a Dinamarca controlou a entrada e a saída do Mar Báltico, pois isso só foi possível através de 3 canais, também conhecidos como Estreito Dinamarquês. Os primeiros achados arqueológicos da Dinamarca datam do período interglacial Eem, 130.000 a 110.000 anos antes de Cristo. A Dinamarca foi habitada por volta de 12.500 a.C. e a agricultura tem sido vista desde 3.900 a.C. Durante a Idade de Ferro pré-romana, 500 a.C. ao ano 1 d.C., grupos indígenas começaram a migrar para o sul e os primeiros dinamarqueses étnicos chegaram ao país entre as idades do Ferro pré-romana e germânica. As províncias romanas mantinham rotas comerciais e relações com as tribos nativas da Dinamarca, e moedas romanas foram encontradas na Dinamarca. Evidências de forte influência cultural celta datam deste período na Dinamarca. Ribe, a cidade mais antiga da Dinamarca, foi fundada por volta de 700 d.C. Agora a França, que teve sua independência em 846. É um país, ou mais especificamente, um estado unitário localizado na Europa Ocidental, com várias ilhas e territórios ultramarinos em outros continentes. Inclusive, um desses territórios faz fronteira com o Brasil. Por muito tempo, a França desempenhou um papel de liderança e hegemonia na Europa, especialmente a partir da segunda metade do século XVII e metade do século XVIII. Nesses 2 séculos, a nação começou a colonizar várias partes do planeta. Em meados do século XIX e início do século XX, criou o segundo maior império da história, que incluía a maior parte da América do Norte, África Central e Ocidental, Sudeste da Ásia e muitas ilhas do Pacífico. Indo para a Sérvia teve sua independência em 768. Tem uma área de 88.361 km². É uma ex-república da Iugoslávia que foi, até junho de 2006, uma união com Montenegro, chamada Sérvia e Montenegro. Em 5 de junho do mesmo ano, a Sérvia declarou sua independência, 2 dias depois que Montenegro fez o mesmo. No entanto, a Sérvia é considerada como o estado sucessor da União, que sucedeu à República Federativa da Iugoslávia. Em 22 de dezembro de 2009, a Sérvia apresentou seu pedido oficial de adesão à União Europeia. A atual área da Sérvia fazia parte das províncias romanas de Ilírico e Mésia Superior, desde o ano de 29 a.C. No século VII, esta região foi colonizada pelos eslavos, vindos da Galiza, Europa Central. Seguidores do Império Romano do Oriente, os sérvios separaram-se dos croatas, convertendo-se ao cristianismo bizantino por volta de 875 e usando o alfabeto cirílico. A Igreja Ortodoxa Sérvia ganhou autonomia no século XIII. Entre 1459 a 1804, a Sérvia teve formalmente sob o controle dos otomanos, apesar das 3 invasões austríacas e numerosas rebeliões. Atualmente, a sua capital e maior cidade da Sérvia é Belgrado. O próximo é San Marino, com independência no ano de 301. É um enclave completamente envolto pela Itália. Sua área é de apenas 61 km², com uma população estimada de 30.000 habitantes, e sua capital é a cidade de San Marino. San Marino foi fundada em 3 de setembro de 301 pelo Diácono Marino, que veio de uma das ilhas da costa da Dalmácia. Marinos deixou Rabi, então uma colônia romana, em 257, quando o futuro imperador Diocleciano emitiu um decreto pedindo a reconstrução das muralhas da cidade de Rímini, que haviam sido destruídas pelos piratas liburnianos. Em seguida, a Armênia, que teve sua independência em 190 a.C. Atualmente, sua área é de 29.743 km². Sua capital é a maior cidade da Armênia, chamada Erevan. Localmente, era a menor república da União Soviética. Historicamente, foi a primeira nação a adotar o cristianismo como religião estatal em 301. O país é constitucionalmente um estado laico, tem uma grande identificação com o cristianismo entre o povo.
é uma democracia emergente e, por causa de sua posição estratégica, está tentando se reconciliar com a Rússia e o Oriente Médio. A Armênia foi povoada desde os tempos pré-históricos e, de acordo com várias lendas, é onde se localizava o bíblico Jardim do Éden. O país é um planalto ao redor do Monte Ararat. De acordo com a tradição abraâmica, foi o lugar onde a Arca de Noé encalhou após o dilúvio. Desde os tempos antigos, os arqueólogos continuam a encontrar novas evidências da existência de civilizações antigas na planície armênia, em lugares que podem mostrar os primeiros registros de agricultura e civilização, de 6.000 a.C. a 1.000 a.C. No continente asiático, a China, com sua independência em 221 a.C. É o maior país da Ásia Oriental e o mais populoso do mundo, com mais de 1,38 bilhão de pessoas, cerca de 1/5 da população mundial. Com aproximadamente 9,6 milhões de quilômetros quadrados, a República Popular da China é o terceiro ou quarto maior país do mundo em área total e o terceiro maior em área. A antiga civilização chinesa, uma das mais antigas do mundo, floresceu na fértil bacia do Rio Amarelo, na parte norte do país. O sistema político da China foi baseado em dinastias hereditárias, conhecidas como dinastias, que começaram com a lendária Xia, cerca de 2000 a.C., e terminaram com a queda de Qing, em 1911. Desde 221 a.C., quando a dinastia Qin começou a conquistar vários impérios para formar um único império, o país cresceu, quebrou e reformulou-se várias vezes. A República da China, fundada em 1911 após a queda da dinastia Qin, governou a China até 1949. Em 1945, a República da China adquiriu Taiwan do Império Japonês após o fim da Segunda Guerra Mundial. Durante a Guerra Civil Chinesa, de 1946 a 1949, o Partido Comunista derrotou Kuomintang, nacionalista do país, e estabeleceu a República Popular da China em Pequim em 1º de outubro de 1949, enquanto o Partido Nacionalista transferiu sua sede do governo para Taipei. Desde então, o poder da República da China foi limitado a Taiwan e outras ilhas periféricas, e o país recebeu reconhecimento internacional limitado. Agora, Irão, também conhecido como Irã e anteriormente conhecido como Pérsia, teve sua independência em 500 a.C. O país abriga uma das civilizações mais antigas do mundo, começando com a formação do Império Elamita em 2800 a.C. As tribos medianas iranianas uniram o país no primeiro de muitos impérios que se seguiram em 625 a.C., depois que a tribo se tornou o poder cultural e político dominante da região. O Irã atingiu o auge do seu poder durante o Império Aquemênida, fundado por Ciro o Grande em 550 a.C. Os Aquemênidas caíram em 330 a.C., após a derrota de Alexandre o Grande, mas o país alcançou uma nova era de prosperidade após o estabelecimento do Império Sassânida em 224 d.C., quando o Irã se tornou uma grande potência na Europa Oriental e na Ásia Central pelos próximos 4 anos. Agora o Japão, com independência em 660 a.C. O país é um arquipélago de 6.852 ilhas, que juntas representam 97% do território nacional. O Japão tem uma área total de 337.975 km². Também tem a 11ª maior população do mundo, com cerca de 125,4 milhões de pessoas. A área metropolitana de Tóquio, que também inclui a capital Tóquio e várias prefeituras próximas, é a maior área metropolitana do mundo, com mais de 37,4 milhões de habitantes. Pesquisas arqueológicas mostram que as pessoas já habitaram as ilhas japonesas durante o período Paleolítico Superior. Os primeiros registros escritos do Japão começam com uma breve aparição nos textos históricos chineses do primeiro século.
A globalização, seguida de longos períodos de isolamento, marcou a história do país. Desde a sua constituição em 1947, o Japão tem sido uma monarquia constitucional com um imperador e um parlamento eleitos. Agora a Etiópia, que teve a sua independência em 980 a.C. É um país do Chifre da África, região Nordeste, um dos países mais antigos do mundo. É o segundo país mais populoso da África e o 10º maior em área, com 1.104.300 km². Sua capital é a cidade de Addis Abeba. Dado que a maioria dos países africanos tem menos de um século, a Etiópia é um país independente desde os tempos antigos. O reino que ocupou a maior parte de sua história, o Reino da Etiópia, tem suas raízes no século X a.C., quando o continente africano foi dividido entre as potências europeias na Conferência de Berlim. Além de ser um país antigo, a Etiópia é um dos assentamentos humanos mais antigos conhecido pelos cientistas que estudam as características humanas de vida longa. Pode ser o lugar onde o Homo sapiens começou. O país também tem laços históricos estreitos com as 3 principais religiões abraâmicas do mundo, sendo um dos primeiros países cristãos do mundo, adotando-o oficialmente como religião estatal no século IV. No período após a Guerra da Monarquia, a Etiópia tornou-se um dos países mais pobres do mundo e sofreu uma trágica série de fome na década de 1980. Que resultou na morte de milhões de pessoas. No entanto, o país começou a se recuperar lentamente e hoje a maior economia da Etiópia é uma das que mais cresce na África. Agora, como prometido, segue o presente. Você gostaria de fazer uma renda extra na internet ou até mesmo viver de internet? Aqui na descrição e no primeiro comentário fixado tem um link de um curso totalmente gratuito e completo, que vai te ensinar todo o passo a passo e sem enrolação de como conseguir uma renda na internet. É um conteúdo completíssimo, que poderia muito bem ser vendido por um valor considerável e eu estou te entregando hoje de graça, porém não sei até quando ficará gratuito, então corra e já garanta o seu. Não paga nada. Aproveite também e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui tem vídeo toda semana. E deixe seu like para que o canal cresça e eu consiga produzir cada vez mais conteúdos com qualidade cada vez melhor para vocês. Também deixe um comentário dizendo o que achou do conteúdo. Eu leio e respondo todos, pois gosto de saber a opinião de vocês. Me despeço aqui, meu muito obrigado e vejo você no próximo vídeo aqui no canal Saber Sem Fronteiras.